Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ninguém Perguntou. Mas a gente quer falar. E hoje o assunto é um assunto que eu acho que é de interesse público. E ninguém melhor do que essa pessoa para estar ao meu lado, para compartilhar com a gente muito da sua visão, né, do seu entendimento, porque eu preciso dizer antes de mais nada que Renata é uma pessoa que eu admiro demais. Obrigada, amiga. Principalmente por essa característica dela, né? Então, sem rodeios, o nosso tema hoje é como lidar com os desafios. Então, amiga, hoje você é a bola da vez. Mostra pra gente como é que a gente consegue. Hoje sou eu que preciso de falar, né? Eu Hoje falo, você vai tá falar. aqui na garganta. No episódio anterior, a Amanda trouxe um assunto muito presente, né? Que estava muito atual na vida dela. E a gente falou sobre inveja. E hoje o assunto... E a capacidade de autoobservação diante disso, né? E hoje esse assunto é seu, amiga. E hoje esse assunto é um assunto que me puxa muito no dia a dia, né? De aprender a lidar com os desafios. Eu acho que ela já é um grande exemplo, tá, gente? Eu aprendo diariamente com ela, então acho que esse episódio vai ser muito rico nisso, porque as nossas trocas são muito pautadas em experiências, né? Sim, naquilo que a gente vive de verdade, naquilo que a gente vive de verdade. Então a gente é muito mais da vivência do que propriamente da teoria. Então eu acho que Renata tem muito a compartilhar sobre isso, porque a capacidade de resiliência que ela tem é gigante. Quando eu falei do assunto, e aí Amanda, né, agora há pouco, porque dessa vez a gente não preparou muito, né? A gente trouxe assuntos que estavam realmente incomodando. E como a gente não tem tido muita oportunidade de estar na bicicletinha para poder ir que a nossa agenda tá cheia, nem na bicicleta a gente tá encontrando mais. E aí eu trouxe esse assunto que tem o fio condutor que vai, né, que tá levando ao nosso evento de julho. Vamos fazer uma pausa para lembrar do nosso evento. Dia 4 de julho, a gente ainda vai divulgar o local, as informações maiores, mas já anota aí que vai ser maravilhoso. Um evento sobre presença e autoobservação. A gente quer realmente fazer um grande podcast para fazer uma troca, né? Um grande que eu digo no sentido do valor troca, disso, né? Porque vai ser um evento pequeno, intimista, que a gente vai poder fazer muitas trocas com vocês e a gente está muito animado e realmente a nossa intenção nesse evento é trazer, né, o início da prática dessa autoobservação e da presença real. Da presença real que faz tanta diferença na nossa vida. Isso. Né? E aí, quando eu comecei a falar do assunto, aí a Amandinha falou, me deu as mãos e falou assim, mas amiga, você tá com problema, você tá com desafio? Eu falei, em todas as áreas da minha vida. Mas não, você não parece, você não parece. Não consigo nem ajudar, porque parece que ela tá ótima. Aí eu falo, adianta, né? Assim, lógico que a gente tem os nossos grupos de suporte, de apoio, mas algumas dificuldades, só quem consegue passar sou eu. Eu posso pontualmente trazer alguma coisa para buscar uma opinião, mas no geral, essa pausa, né? Esse sentimento de autopresença, essa maturidade de olhar um problema e entender que eu preciso estar inteira para conseguir solucioná-lo. Quais as ferramentas que hoje você adquiriu na sua vida? Porque eu acho que todo mundo no início, a gente aprende muito na base da porrada mesmo. Sim. Mas a gente pode sim trazer ferramentas que nos ajudam nesses momentos difíceis. Aí eu queria ver com você, na sua trajetória de vida, amiga, que assim é linda, acho que você passou por muitos desafios, o que você acrescentou hoje como uma ferramenta que te dá um suporte maior para vivenciar tudo isso que você vivencia? É até difícil, né? Assim, inicialmente eu acredito que, assim, hoje eu creio realmente que é um dom que Deus me deu de uma sabedoria, sem dúvida, né? Uma força de conseguir passar sem desmoronar, né? Porque em alguns momentos a gente tem vontade de sentar e chorar. E é possível. Hoje você se permite? Porque sentar e chorar também é permitido. Sim, eu me permito, mas é um momento eu sento, choro, limpo, só que eu tenho que agir. Sim. Não adianta só eu ficar nessa autopiedade, nesse sentimento é o que a gente ruim, busca, o equilíbrio, né? Não adianta, mas eu tenho um momento de pausa que sim, eu
posso. Por exemplo, um acontecimento de um mês e pouco atrás, vai dar uns 2 meses, quando eu caí de bicicleta. Eu caí de bicicleta, eu tava toda detonada, com o rosto aberto, com o supercílio aberto, sangrando, Gente. toda machucada. O meu compadre que tava comigo falou que nunca viu tanta força, porque eu não dei um pio, eu plena, não. Subi numa moto, no motor Uber. Ela se meteu num moto Uber e foi para o pronto-socorro Pro toda hospital. arrebentada. Ela montou na garupa do moto Uber. Gente, eu fico ouvindo essas coisas, como as pessoas são diferentes. Mas a assim, gente briga a emoção e a mas razão. eu precisava ser forte para poder tomar decisão. Mas você entende que ok que você precisava, mas eu não consigo ser assim? Adiantava. Eu ia, gente. Vocês não estão entendendo o que eu ia fazer. Eu acho que eu tava estirada lá, gritando. Só que é esse sentido. Só que eu fiquei plena. Não, o Thiago, pra contar, ele ficou traumatizado, ele queria parar de pedalar. E eu falei com ele assim, para não, porque na hora que eu melhorar os pontos e tudo, eu tô voltando. É dessas. Mas enfim, nesse momento lá, eu precisava ser forte, porque eu precisava de raciocinar qual era a melhor decisão que eu precisava tomar. Se eu tentei um Uber normal, não tinha, veio um rapaz de moto, eu falei, é aqui que eu vou subir na moto. Um rapaz de moto apareceu, Aí foi o motor Uber, eu subi na moto, e outra, eu precisava ficar, eu não podia nem sofrer, sentir dor, eu tava toda ralada, ficou em carne viva, meu braço ficou em carne viva, com o rosto. Eu não podia nem me sentir, por quê? Porque eu tinha que segurar na moto ainda pra chegar lá. Era segurando na moto, com um papelzinho aqui, com sangue escorrendo, com capacete, e sempre toda foi ralada. Assim, a vida toda? No geral, sim. Só que quando eu cheguei dentro do hospital, eu falei assim, agora eu tô salva, né? Ali eu desabei. Você sempre se permitiu ou agora você está nesse processo de se permitir mais? Porque eu me lembro que há um tempo atrás, eu te conheço já uma cara, você tinha muita dificuldade de não se permitir. Era uma força tão grande. Porque é o que a gente sempre fala, né? A gente busca os equilíbrios. Então isso é um dom maravilhoso que Deus te deu, né? Mas quando ele sai do controle, de repente você não se permite nem desabar, nem ser ajudada. Sim, assim, hoje... Isso também traz consequências. Traz consequências, mas hoje, esses desafios que a gente passa, né, e que eu passei, que a gente vai continuar passando, porque, sim, né, na vida é isso, vários desafios, eu preciso de manter minha sanidade. Como que você faz pra manter a sanidade hoje, amiga, no alto da sua respirar, falar assim, tá tudo bem, é tirar a ansiedade, tirar esse descontrole interno. Hoje você tem ferramenta que te ajuda? O que passou a ser diferente? Você procurou alguma coisa? Outra situação, não tomar mais decisões em momentos críticos, né? Que eu possa tomar decisões erradas. Então, é falar que, olha, deixa eu dormir, deixa eu pensar, deixa eu parar. Eu posso concluir aqui que você, consequentemente, a partir de um determinado momento na sua vida, teve uma mudança de mindset que te levou a sempre dar um passo atrás e a procurar uma presença maior para poder enxergar as coisas? Sim, total. Esse é o lance, total. Né? Assim, isso vem também, de uma certa forma, com a maturidade, né? Sim. Eu acho que é inegável o poder que a maturidade tem na nossa vida. Sim, a maturidade nos faz por outro lado, coisas. Uma busca por sabedoria, né? De entender que todas as vezes que eu tomo decisões erradas, as consequências são só minhas. As consequências são minhas. Se eu tomar uma decisão errada, se eu tomar uma decisão no momento de dificuldade, no momento de desafio, eu tomar uma decisão baseada naquela emoção que eu estou sentindo nesse momento, né? Pode ser de ansiedade, pode ser de frustração, às vezes de sentimento de abandono, que às vezes a gente tem. A gente sempre toma decisões, né? A maioria das vezes a gente toma decisões baseadas nesse sentimento, numa emoção, sem pensar. Então eu não posso tomar mais essa decisão. E outra coisa, tudo passa. Esse momento difícil que a gente vive, passa. Você internalizar isso é muito importante. Então realmente internalizar, tudo passa. A gente vai deixar de sofrer? Não. Não vai deixar de sofrer. Vai deixar de estar triste pontualmente? Não vai. É normal a gente acolher esses sentimentos. A gente já falou sobre isso lá atrás. Uma vez eu olhei uma frase assim que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É isso. Aí outra situação. Eu, né, quando o episódio chegar, né, porque a gente tá gravando, né, gente? Então quando ele for ao ar, eu vou ter já feito uma operação vascular. Ninguém percebe a minha dificuldade hoje motora por conta de uma doença vascular antiga que eu demorei anos.
E outra, alguém pode perguntar assim, mas você tá pedalando? Como é que você pedala se não tem sangue na sua perna correndo? Pedala com a perna esquerda. Eu dou um jeito, eu vou. Adianta eu ficar em casa sofrendo, chorando, né? Triste porque eu tô com uma limitação? Eu vou fazer o que dá. Mas, amiga, eu tô analisando você falar e tô trazendo pra mim, assim, porque nós somos muito diferentes nesse aspecto, né? Eu sou extremamente emocional, eu sou muito mais sensível. Isso é bom por um lado, mas é muito ruim por outro, porque às vezes eu tenho uma tendência a dar proporções aos problemas maiores do que eles realmente são. Então eu aprendo muito com você nisso daí. Então eu acho que é sempre a gente buscar os equilíbrios, né? Cada um através da sua autopercepção. Eu vou voltar sempre nisso, gente. Porque é muito importante. Necessário. Quando a gente dá vazão aos sentimentos que vêm nesses momentos, porque aí você vê em tudo, né? Numa situação como essa, por exemplo, da sua cirurgia. Vem tudo, vem medo, vem desespero, vem tudo. Se de repente a gente reprime isso e quer botar uma postura de fortaleza, também não é bom. Sabe onde mais me dói? Eu acho que a gente tem que dar vazão a esses sentimentos. Sabe onde mais me dói? Olhar pra Renata que sofreu, né, lá no passado, das dores que eu sentia e que eu continuava. Eu falava, eu tenho vontade, às vezes, de abraçar a Renata antiga. Só que a Renata antiga também estava vivendo com aquela consciência. Com aquela consciência, com aquilo que eu tinha. Com aquilo que ela tinha. Com aquilo que eu tinha. E estava me permitindo ser feliz, mesmo com uma dor. Eu acho que mesmo com uma limitação, toda experiência tem valor, né? Porque ela transforma. a gente transforma. Mas a gente tem que saber olhar pra isso. A gente tem que aprender com isso. Porque às vezes a gente passa por todo esse problema e ao invés de extrair uma sabedoria que é o grande lance, é a grande verdade. Ou a gente fica no vitimismo, ou a gente fica na murmuração do passado, que lá, que nananã, que eu tô sofrendo, não, porque fizeram isso comigo, e o tal médico não me diagnosticou como tinha que diagnosticar, e por isso que eu tô assim. Aí você entra no julgamento, você entra no vitimismo, e aí começa... E é pior, sabe por que não resolve o seu problema e às vezes dificulta a resolução do seu problema. Mas às vezes, muitas amiga, das vezes vai dificultar conforme você passa. Para falar isso aqui sobre desafios, tá? Pegando essa frase de a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Muitas vezes as pessoas, ao invés de usarem experiências difíceis para extrair o máximo de sabedoria daquilo, elas usam aquilo para se vitimizar. Porque ser vítima é maravilhoso, né? Pra quem? Não sei, pro mundo, mas né? Eu acredito que tem gente que goza do sofrimento. Goza, mas porque você não tem, daquele papel. Amiga, você não tem, a vítima, ela tem ganhos inevitáveis, porque ela não tem responsabilidade sobre nada, a culpa é sempre do outro. Só que ela vai passar a vida sofrendo. Exato, mas você entende ela não que tem essa responsabilização que ela precisa de mudar. A grande parte das pessoas ainda estão vivendo assim. E aí, vivendo assim. Aí, de verdade, quando eu olho, o problema dela. Eu não sofro por um problema que você não quer sair. Não, com certeza, é problema dela. Mas o que eu tô querendo trazer aqui é o seguinte, porque o autoconhecimento e a autoobservação, ela é um ato de coragem. Sim. Ela é um ato de coragem, porque nem todo mundo está preparado e disposto a olhar para as próprias sombras. Porque nós somos feitos de luz e de sombra. E ninguém quer olhar para o ladinho ruim, para a merdinha que a gente tem. Quer. Então, quando você decide se auto-observar e ter um poder maior de resiliência, de percepção da realidade das coisas e não se entregar àquela imensidão de sentimentos que surge, você também se depara com coisas que você não gosta de ver. Sim. E isso é um ato de coragem que nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. E quantas vezes que a gente está no desafio que a gente mesmo se colocou? Com certeza. Quantas e quem vezes? Assume que a gente mesmo se colocou? Quantas vezes que a gente se coloca no desafio? Assume, quem tem a coragem de assumir que quem se colocou naquela situação foi você? Amiga, poucos. Decisões erradas, que em algumas vezes eu me coloquei em problemas. E isso é consciente e inconscientemente, tá? Sim, total. O tempo todo. Eu tenho que resolver. Você. Só eu que vou resolver. Mas aí é que tá o diferencial. Você tem essa consciência. Total. Grande parte das pessoas acha que é o outro que tem que resolver. Engraçado, falando. Eu sempre tenho eu tenho sempre uma lembrança, quando a gente fala de dificuldade, de desafio, todo mundo tem. E você dá ao seu desafio o tamanho que você quiser. E aí, como eu tenho loja de varejo, tenho, né, alguns colaboradores, eu não sou centralizadora, mas no final
passa muita coisa por mim. Quando alguém me liga, no geral, eu tenho que atender, porque assim, é um problema grande. Aí teve uma certa vez que um gestor me ligou, aí eu peguei o telefone e assim, paro tudo para poder atender. Eu tô com um problemão aqui. Aí eu, pronto, teto desabou. Né, o teto desabou, inundação, caiu alguma coisa na cabeça de alguém, alguém morreu. Aí foi uma coisa tão... Aí eu falei assim, olha só, vamos combinar o seguinte, quando você falar de problemão comigo, fala um problema... Aí eu falei, fala um problema que o teto caiu, fala que alguém escorregou, bateu a cabeça, que caiu um lustre da cabeça de um cliente. Fala uma coisa realmente séria. Porque o resto tudo a gente resolve. A gente resolve. Agora, essa geração de agora... A gente resolve. Então o problema tá na cabeça das pessoas. Por quê? Sim. Se você for olhar, às vezes uma questão com um cliente, ou uma questão entre colaboradores, é um problema. Só que quem vai dar o tamanho do problema? Só que é uma coisa que a gente resolve. Que a gente para resolver. Eu acho que só não tem jeito pra morte, gente. Assim, eu falo isso e eu sei disso racionalmente. Mas eu, hoje, tenho muita dificuldade. Hoje, o meu trabalho em mim é desligar esse meu modo preocupação excessiva e luta ou fuga. Eu acho que eu nasci com a minha amígdala cerebral hiperativada, gente. Porque eu falo, não tem como. Eu não sei se foram pelas situações que eu já vivi na minha vida, né? Que, querendo ou não, isso vira um padrão. Esse padrão de estado de alerta constante e o tempo inteiro estado de alerta, você faz tanto que ele vira um padrão. E você para de descansar. Hoje, eu não me permito descansar. Parece assim, a sensação que eu tenho é que eu não consigo relaxar. Sabe? Hoje, por que eu tenho essa consciência? Através da autoobservação. Eu detectei isso em mim. Então, o caminho que eu faço hoje é sair desse estado de dimensionalizar as coisas maiores do que às vezes elas são e conceber a ideia para mim mesma de tá tudo bem, Amanda, você pode relaxar. E quando você vive num futuro, né, assim, nessa sensação de que você tá sempre com uma questão iminente, a gente vive de forma ansiosa. Nossa, e é o pior, é muito ruim pra gente também. É a pior coisa. Eu acho que assim, só quem vive, então, quem tem um padrão ansioso também sabe o que sabe é. disso. E mal de mim se não fosse todas as práticas, todo o meu caminho de autoconhecimento e tudo que eu já faço pra lidar com isso. Eu tava muito louca, cara. Eu tava. Assim, eu tenho... A Amanda buscou, né? Você buscou mais esse autoconhecimento, Sim, né? Porque eu vi que era o meu único caminho. Eu busquei muito na religião também. Sim, eu busquei muito. O importante é buscar, poder, gente. Sim, eu busquei muito e eu realmente achei ainda mais respostas daquilo que eu de forma natural, assim, eu tentava agir, mas também era sempre com a minha mão, né? Assim, eu tô sentindo isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Né, de tentar não ser ansiosa. Eu sempre, pontualmente... E aí, quanto mais você tenta, mais ansiosa você fica. Mas eu pontualmente entendia. Hoje não, hoje eu consigo deixar isso na mão de outra pessoa que não só a minha. Eu falo assim, deixa na mão de Deus. Mas você sabe que eu acho que isso é muito importante. E aprendi uma outra fala, né, que Deus não trabalha em coração ansioso. E quando você traz Deus para sua vida, né, assim, as suas respostas não chegam se você tá ansiosa. Não chegam. Então, assim, essa autorregulação, né, Sim. que Deus, no meu caso, eu trago através de Deus não trabalha em coração ansioso. Então, enquanto mais eu fico ali ansiosa por algo que eu não tenho, por algo que eu tô buscando, por um problema, não se resolve. E aí eu vou trazer uma outra fala, que não de cunho religioso, mas eu entendo da mesma maneira que você, mas é você, basicamente, confiar numa inteligência muito maior que rege tudo e que comanda aquilo que não está sob o seu próprio domínio, que é nada mais, nada menos que a fé. É o desenvolvimento da fé, é a entrega. E a entrega não é uma entrega de que eu não vou fazer nada. Absolutamente. Faça a sua parte que eu te ajudarei. É isso aí. Então, é uma entrega daquilo que você não tem como controlar. E isso, quando você realmente entrega, você consegue ter a paz que você busca. E consegue, com essa paz, lidar melhor com os desafios. Ter clareza, a paz traz clareza. Porque quando você está em paz, você consegue enxergar as coisas exatamente como elas são. Sim. E aí, é engraçado, né? Normalmente, quando você tem um desafio, parece que os outros aparecem juntos.
Já aconteceu isso com você? Nossa, tem época que parece... Eu falo assim, hoje eu tenho uma fala que é assim, o caos precede a ordem. Né? O caos sempre Mas é um precede caos a em ordem. todas as áreas que quando você tem uma questão, uma dificuldade, que seja dentro de casa, com o filho. Parece que vai tudo acontecer ao mesmo tempo. Aí daí a pouco você tem dentro da empresa, aí daí a pouco você tem na saúde, aí daí a pouco você tem com alguém da família. Parece que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Hoje eu desenvolvi uma visão de que quando tá acontecendo isso tudo, eu falo assim, opa, o caos precede a ordem. Algo grande está chegando, por vir. É. Então, o que eu tenho que aprender? Porque não há espaço para o novo se o velho permanece. Então, nessas situações em especial, eu olho para tudo que já não ressoa mais com quem eu sou. Mas você tem conseguido e libero. Você tem conseguido se manter com mais tranquilidade quando chega Amiga, muito mais, mas eu te falo que é uma disciplina diária. Diária, né? Diária. É um treino. Eu falo que é igual treinar músculo, gente. Não, e aqui, eu ainda tenho outra. Quando tá assim, agora, umas semanas atrás, que eu tava assim, até bater o carro eu bati. Coisa que eu nunca, assim, não faço. Bati o carro no meio do caos todo. Aí tô inaugurando loja, aquele caos, a loja não tava pronta, tava ficando pronta a obra, não sei o quê. Aí na hora que eu ainda tava com o caos todo, eu falei, deixa eu formar mais um problema, não tô com pouco. Não, tem a pessoa também que é viciada em problema, tá, gente? Tem esse outro perfil. Não é o nosso caso, mas existe esse perfil importante de dizer. Existe o sujeito que é viciado em problema. Deus não é nem problema, é em desafio. Então eu falei assim, eu tô terminando uma obra, Deus porque obra é caos o tempo inteiro, né, amiga? A obra é caos. Só que tem gente que você tá disposta a fazer outra obra tão cedo? Não. Então, a obra funciona. Não é que gosta, por exemplo, eu aprendi a gostar de obra, porque então eu gerencio. Então você lida com aquilo bem. Eu lido com aquilo bem. Então, assim, eu te digo que hoje, vai ter uma dificuldade na obra. Não é que eu não queira encarar uma outra obra. Obviamente, hoje, se eu precisar encarar uma outra obra, eu terei muito mais E você vai estar com outra cabeça. Total. Muita coisa você aprendeu no caos. No caos. E eu gosto de olhar o caos também como essa oportunidade que eu tô te falando. Parece que é uma faxina que se faz para que algo novo venha. Isso eu te falo das mudanças de consciência que a gente tem ao longo da vida. Você não pode sentar em mesas maiores se você continua pensando como velho, naqueles padrões antigos. Então a gente precisa deixar ir para poder vir. Eu acho que isso é muito certo. E esses momentos de desafio nos ensinam muito. Se você souber aproveitar ele, né? A sabedoria do desafio. Ainda tem uma outra questão que eu acho que quando você fala que eu não pareço que eu tô num problema, né? Não, isso é incrível. A gente tem que se manter alegre, sim, né? Eu, há pouco tempo... Isso é um dom também, tá? Mas isso é um ensinamento. Também. Pode ser aprendido. Tem uma passagem bíblica que fala... Todo dom, eu acho assim, que o dom você nasce, ele pode ser aperfeiçoado. Eu acredito que isso é um dom. Mas são habilidades que você aprende. Sim, eu acredito muito que isso é uma fala, né, assim, que a gente tem que ter, né, de manter a felicidade, independente do que tá acontecendo. Assim, não é pra ficar dando gargalhada em algum momento muito ruim que eu tô tentando resolver. Mas fora isso... Isso tem a ver com a gratidão, né, amiga? Porque sempre encontrar uma pessoa e tá aqui murmurando ou falando. Ou... Aliás, pelo amor de Deus, que vibe quem reclama, né, gente? Não dá, então... Gente, reclamação, pelo amor de Deus, é outro tipo de pessoa. É invejosa. Aqui, vamos lá fazer os perfis. É invejosa, a vítima, a que só reclama. Gente, a que só reclama. Eu tô pra te dizer que é pior de todas. E aí, que só reclama não olha pra quantidade de bênçãos que recebe, porque gente, tá sempre reclamando. Estar vivo é uma bênção. Respirou, agradece. É isso. E a gratidão também é um exercício. Ela te traz muita resiliência, porque ela te abre pro positivo. Pro positivo, você condiciona a sua mente. Existem mentes extremamente condicionadas ao negativo, como você pode condicionar a sua mente pro positivo. Mas... E, cara, eu acho achar o lado bom das coisas, né? Eu tenho um problema... Poliana! Vamos ser Poliana, gente! Nossa, gente, quem que não leu o livro de Poliana quando era adolescente? Contente. Vamos jogar jogo do contente. Eu tenho um problema, adianta eu ficar murmurando no problema? Eu tenho que achar a solução. Como que eu resolvo isso? Tá, isso aqui eu já sei. Quais são as melhores formas de resolver? É assim. Quando alguém traz, na empresa, traz algum problema, né, pra mim, que eu tenho que resolver, tá, eu já jogo. O problema tá aqui. Renata, a gente tem esse problema assim, tá. Quais são as soluções? O que você tá me trazendo de solução? Me fala, me sugere. Sim, sempre focar na solução. Sempre focar na solução. E quando o problema, por exemplo, é algo maior, que é saúde?
Aí entra o que eu te falei agora. A gente fazer o que precisa ser feito. O que eu vou fazer? Eu vou buscar o melhor especialista, eu vou buscar uma opinião diferente. E aí, depois que eu fiz tudo o que está ao meu alcance, é a parte mais difícil. É confiar nessa inteligência maior, nessa força divina, de que eu já fiz a minha parte e eu vou entregar. Eu entrego, eu confio. É isso. É isso. É isso. Lembrar de curtir quem gostou. Gente, quem olha a voz da sabedoria, quem não interfere, porque aqui o papo... Não, eles falam, porque a gente fica aqui, ó, horas e horas. Ainda mais um assunto que eu adoro, que são os desafios. Isso aí. Aí a voz da sabedoria tá mandando eu falar aqui, eu tô falando de todo o meu coração pra vocês não esquecerem de curtir, de compartilhar esse vídeo pra quem vocês acham que precisa ouvir. Se inscrever no canal, caso vocês não estejam inscritos ainda, porque isso ajuda muito a gente a levar esse conteúdo para várias pessoas. É isso, né, amiga? Espero que vocês tenham gostado. Lembrar que salvar na agenda do dia 4 de julho. É um sábado, então... Não vai ter jogo da Copa, a gente já viu. Do Brasil. Do Brasil. Ah, mas gente, só interessa o Brasil, né? E vai ser um evento maravilhoso e a gente quer compartilhar muito esse estado de presença, de autoobservação e essas trocas que a gente faz aqui com vocês. Tá bom? É Até isso. a próxima. Até a próxima.